Olá! Desde o episódio 7º, temos conversado sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas rotinas e procedimentos de RH. No episódio 8, discutimos a interface LGPD e o processo de recrutamento e seleção. E nesse episódio conversaremos sobre os dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados pelo RH para viabilizar o próprio contrato de trabalho e a sua execução, quer seja de empregados diretos, seletistas, quanto indiretos, temporários, terceirizados, agregados, autônomos, entre outros. Olha só, partindo da premissa do rigor protetivo conferido pela LGPD, o mantra do RH será: colete apenas os dados pessoais dos trabalhadores e dos seus dependentes que sejam imprescindíveis e indispensáveis. Como já vimos anteriormente, a LGPD entende por tratamento de dados não apenas a coleta, mas toda operação realizada com dados pessoais. Ou seja, considera-se tratamento coletar, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, transferir, processar, arquivar, armazenar, modificar, eliminar, entre outras. Ou seja, na perspectiva da lei, qualquer verbo é considerado tratamento. E aqui cabe uma ressalva importante. Diferente de outras áreas das organizações, a maior parte ou parte expressiva dos dados tratados pelo RH ocorre para cumprimento de uma obrigação legal ou para execução do próprio contrato de trabalho ou ainda para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. O que vale dizer que a hipótese legal de tratamento pelo consentimento não será via usual e nem recomendável quando se trata de dados relativos às relações de trabalho. Como realizado pelo time de recrutamento e seleção, os profissionais de RH responsáveis pelos processos admissionais deverão igualmente revisitar todo o processo de contratação para entender quais os dados pessoais e dados sensíveis do trabalhador e de seus dependentes serão coletados. Qual é a base legal para tratamento desses dados? Qual a finalidade dessa coleta? E ainda, por quanto tempo esses dados ficam armazenados na empresa. O mapeamento pode ser uma medida eficaz para se entender, primeiramente, quais dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos trabalhadores são coletados pelo RH para fazer frente a uma obrigação legal ou acessória. Quais são os dados que precisam ser coletados para se efetuar o registro de um empregado, por exemplo? Quais dados precisam ser transmitidos via plataformas governamentais, e-social, GFIP, DCTF Web, e ainda quais dados são passíveis de transmissão aos sindicatos de classe? Além dos dados necessários para cumprimento de obrigação legal, deve-se entender também quais dados são coletados e imprescindíveis ao desenvolvimento de uma determinada atividade laboral, ou seja, dados atrelados à formação, ao registro profissional, a exames, treinamentos, certidão, entre outros, que precisam sim ser coletados para viabilizar a própria execução do contrato de trabalho. A título de exemplo, podemos citar a exigência da CNH, de um empregado contratado para exercer a função de motorista, ou ainda a coleta do registro do CRM de um empregado contratado para exercer a função de médico.
Além disso, será igualmente importante, nessa etapa de mapeamento, se definir o ciclo de vida de cada dado mapeado, a fim de se entender o prazo de armazenamento. Lembrando que esse prazo deve estar bem alinhado ao próprio período de guarda. O prazo prescricional dos dados de índole trabalhista e previdenciária deve estar sempre em mira. Mas não menos importante, na etapa de mapeamento, será definir o trânsito dos dados, do recebimento ao armazenamento. Aqui, a ideia é possibilitar o rastreamento dos dados dentro do RH, inclusive os profissionais que terão acesso a esses dados, atribuindo responsabilidades. Imaginem vocês o vazamento de dados de uma folha de pagamento. Nesse raio-x inicial, que estamos chamando de mapeamento, não se pode deixar à margem os dados dos trabalhadores que serão coletados diariamente. Isso mesmo, o monitoramento é uma prática comum nas organizações, como monitoramento por circuitos de videovigilância, por GPS, por rastreamento de e-mail corporativo, entre outras formas introduzidas pelas novas tecnologias. Imagens e localizações são também consideradas dados e precisam de um olhar acurado do RH. No particular, será necessário entender primeiramente a finalidade desse monitoramento, quem ficará responsável pela guarda dos dados capturados e por quanto tempo os dados ficarão armazenados. E mais, lembre-se que o tratamento de dados não poderá ser realizado com fito discriminatório. Mas não é só. Em razão dos benefícios concedidos aos trabalhadores, quer seja por mera liberalidade, por força legal ou por força de convenção ou acordo coletivo, a atenção do RH deverá ser redobrada, pois os dados coletados serão, via de regra, compartilhados com os operadores de plano de saúde, plano odontológico, empresas de transporte, públicas ou privadas, empresas de refeição coletiva e ainda com empresas de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de folha, instituições financeiras e securitárias, entre outras empresas que são parceiras ou fornecedoras do RH. Lembre-se que com a entrada em vigor da LGPD, o compartilhamento de dados é um tratamento e deverá obrigatoriamente contar com uma base legal. Nesse aspecto, será de suma importância entender o papel do operador e controlador dos dados e ainda cientificar os trabalhadores acerca do compartilhamento de seus dados. Sim, é verdade, um dos princípios que rege a LGPD é o da transparência. Entendemos ser necessário revisitar o próprio contrato de trabalho para inserção de cláusulas específicas, como, por exemplo, a que regrará a forma de tratamento e proteção dos dados a serem transferidos e compartilhados. Ainda é importante lembrar que o RH não cuida apenas dos dados de empregados, mas também de trabalhadores indiretos, que, como permissivo da ampla terceirização, tem sido cada vez maior nas organizações. E aí o cuidado terá que ser intensificado. Os contratos firmados com empresas de mão de obra temporária ou empresas de prestação de serviço deverão ser revistos. Isso porque a empresa que toma o serviço tem o dever de fiscalizar e, por isso, acaba por receber dados dos trabalhadores terceirizados. Mas quais os dados que necessariamente devem ser exigidos do prestador? Será que os dados que a tomadora recebe passaram pelos mesmos processos de adequação que os dados e documentos dos seus próprios empregados? Aqui também vale a máxima: sejamos minimalistas.
exijamos apenas dados e documentos necessários para fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciários pelo prestador de serviço. A chave de ouro, portanto, será manter, na medida do possível, processos simplificados e que a quantidade de dados a serem tratados sejam exatamente na medida da necessidade, que não seja exigido nada para além do que é necessário para a execução do contrato de trabalho. Sem perder de vista, é claro, a necessária robustez em termos de segurança, de transparência. Afinal, a LGPD não veio para trazer obstáculos, mas sim procedimentos protetivos que, se bem observados, trarão bons frutos para toda a sociedade. No próximo episódio, focaremos nos dados sensíveis afetos à relação de trabalho. Até lá!